Olá, aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. E o tema da nossa aula hoje, vamos tratar sobre as medidas de posição. As medidas mais importantes de posição são as medidas de tendência central, pois se verifica uma tendência dos dados observados e se agruparem em torno dos valores centrais. As medidas de tendência central mais utilizadas são a média aritmética, a moda e mediana. Outras medidas de tendência central menos utilizadas, que não estudaremos neste curso, são as médias geométrica, harmônica, quadrática, cúbica e biquadrática. Outras medidas de posição são as separatrizes, que englobam a própria mediana, os decis, os quartis e os percentis. Então, dentro do nosso curso, os objetos de estudo que iremos, abordar aqui, iremos, não, então, tratar da média, da moda e da mediana. Então, vamos lá, ó. Média de população e de amostras. Em estatística, o conceito de média também pode ser usado para descrever um conjunto de observações. Quando o conjunto das observações é uma população, é chamado de média da população. E representaremos, vamos chamar de U, essa letrinha aqui. Quando o conjunto das observações é uma amostra estatística, é chamado de média amostral. E representaremos, pelo X com esse tracinho aqui em cima. Na prática, ao lidar com grandes populações, é quase sempre impossível achar o valor exato da média da população, devido ao tempo, ao custo e às outras restrições de recursos. Por esse motivo, estudaremos somente a média amostral, que será chamada de média simplesmente. Então, aqui a gente só teve uma informação que a gente pode calcular tanto a média da população quanto a média da amostra. Só que, visto aos custos que ocorrem ao se falar da média da população, se torna inviável, a gente apenas irá abordar no curso a média amostral. Então vamos conversar, sobre essa média aritmética. A média aritmética é igual ao quociente, né? O quociente, só para relembrar, ele é uma divisão, tá? Entre a soma dos valores do conjunto e o total, o número total desses valores. Então, aqui nós temos, a média é igual ao somatório, tá? De x dividido por n. A média sempre será indicada por uma letra maiúscula com traço superior. No caso, a gente indica aqui por x, tá? Por exemplo, começando de uma forma bem simples, calcular a média dos valores anteriores aqui, ó, 4, 8, 12, 20 e 50. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 valores, e esses valores, para determinar a média entre eles, basta realizar o somatório, tá, desses valores e dividir pela quantidade de elementos. Então, nós temos aqui, ó, o somatório é igual a 4 mais 8 mais 12 mais 20 mais 50 dividido por 5. O somatório, desses cinco valores, será igual a 94, que será dividido por 5. Ao realizarmos a divisão de 94 por 5, teremos como resultado 18,8. Quando desejamos conhecer a média dos dados não agrupados em tabelas de frequências, determinamos a média aritmética simples, como já visto no item anterior. Então é o seguinte, aqui nós temos, nos foi dado um conjunto de valores numéricos que determinavam, as informações de um determinado conjunto. Esses dados nos foram passados de forma aleatória, foi colocado esses dados aqui, e pedido para calcularmos a média aritmética. Então, nós pegamos esses valores, determinamos o somatório entre eles, realizando a soma,
E desse resultado, nós dividimos, né, pelo total de elementos, que eram 5. Então, com isso daí, a gente trabalhou a média aritmética de dados que não estavam agrupados. Esses dados estavam soltos, digamos assim, tá? Aleatoriamente, não foram apresentados, tá? Igual aqui, olha só. Vamos para um exemplo agora, que é outro exemplo, ó. A venda diária de memória RAM de 1 GB durante uma semana foi de 100, 140, 130, 150, 160, 180 e 120 unidades. Então, a venda média diária da memória RAM foi a seguinte. Então, começamos aqui, ó, da seguinte forma. Vamos pegar o somatório e vamos realizar o somatório, né, dos dados que nos foram informados, tá? Então, esses dados aqui, ó, nós agrupamos eles aqui, ó, 100 mais 140 mais 130 mais 150 mais 160 mais 180 mais 120. Então, são 7 dados que estão realizando, né, entre si uma soma e vai se dividir por 7. O valor desse somatório é 980. Então, temos 980 dividido por 7. Ao realizarmos essa divisão, teremos aqui o valor de 140. Tá? Então, o resultado obtido representa o valor diário de venda de memórias RAM, ou seja, 140 representa os 7 valores. Ou seja, em média, foi vendido 140 aparelhos, né, memórias RAM, por dia neste estabelecimento. Temos também uma informação que é o desvio em relação à média. É a diferença entre cada elemento, né, da série que foi apresentada, né, de valores, aquela série que nos foi apresentada de valores, e a média aritmética. Ou seja, né, o desvio é a diferença, né, da informação dada menos a média. Então, pegando aqui os dados referentes à memória RAM. Então, nós temos aqui, ó, desvio 1. A primeira informação foi 100, né? E a média é 140. Então, 100 menos 140 igual a menos 40. O segundo dia aqui, ó, foi 140. Então, 140 menos 140 foi zero. No terceiro dia, ó, tem aqui 130. 130 menos 140, menos 10. Aí depois nós temos aqui, ó, 150, que no próximo dia, no 140, igual a 10. Depois temos 160 no quinto dia, digamos aqui, quinto dia, menos 140, é igual a 20, desvio. E por último aqui, não, por último não, são 7, né? Depois, ó, 180, o desvio 6 menos 140, que é igual a 40. E o desvio 7 é 120 menos 140, é igual a 20. Então, isso daqui é a distância, digamos assim, né? É quanto que está cada um desses elementos comparado em relação à média, né? Então, está menos 40, está zero, está menos 10. Então, o desvio é um cálculo que traz essa informação do valor que foi dado referente à média aritmética. Sobre essas médias aqui que nós calculamos, olha, nós temos algumas propriedades. A primeira propriedade é a seguinte, ó, a soma algébrica dos desvios em relação à média é sempre nula. Então, olha só, vamos somar aqui, ó, menos 40 mais menos 10. Primeiro eu peguei os negativos, ó. Vou pagar aqui para ficar melhor. Primeiro, vamos somar aqui todos os valores, mas fui colocando na ordem dos negativos, ó. Menos 40, depois o menos 10 e menos 20. Então, coloquei entre parênteses, tá, pessoal, para não termos problema com regra de sinal. Mais agora o zero e os outros valores, ó, 10, 20 e 40. Tá aqui. Somando isso aqui, ó, repetir aqui. Aqui eu eliminei os parênteses e realizamos regra de sinal. Menos 40, mais vezes menos, menos 10, mais vezes menos, menos 20. E aqui repetimos, né, o zero, o 20, o 10, o 20 e o 40. Por fim, ó, realizamos a soma aqui, ó. 40 com 10 vai dar 50, e 50 com 20 vai dar 70, menos 70. E somando os positivos aqui, ó, vai dar 70 positivo. Então, menos 70 com mais 70 vai dar zero. Então, a primeira propriedade diz realmente isso aqui que nós comprovamos. E pegando os desvios em relação à média e somando esses desvios, tá? Essa soma sempre vai ser zero. Segunda propriedade, somando-se ou subtraindo-se uma constante C, seja um número qualquer,
A todos os valores de uma variável, a média do conjunto fica maior ou menor dessa constante, tá? Então, olha só o que isso quer dizer. Nós vamos pegar os valores lá da venda de RAM e vamos adicionar duas unidades. Então, todos os valores aqui foram adicionados duas unidades, ó, duas unidades aqui, 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 nesses dois aqui. O que acontece então? O somatório desses valores vai ser 994, que vai continuar dividindo por 7. O valor da média, ele também vai aumentar as mesmas unidades que foram adicionadas na constante. Então, se a média era 140, né, igual a gente viu aqui, tá mais aqui para cima, aqui, a média é 140, e foram adicionadas duas unidades a cada valor do conjunto da série, o valor da média também vai ser aumentado em duas unidades, seguindo o padrão que foi estabelecido, né, nos demais elementos. Terceira propriedade, multiplicando-se ou dividindo-se todos os valores de uma variável por uma constante, a média do conjunto fica multiplicada ou dividida por essa constante, tá? Aí vamos mostrar aqui, ó, multiplicando a constante 3 a cada um dos valores da variável, teremos. Então, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Lembra que no exemplo 2 somamos duas unidades a cada um. Aqui, ó, peguei aqui o valor real, tá? Que é o cálculo do somatório, que deu a média 140. Então, esse aqui é o cálculo, retrouxe para cá. E agora multiplicamos cada conjunto por 3, ó. 100 por 3, 140 por 3, 130 por 3, 150 por 3, 160 por 3, 180 por 3, 240 por 3. Vai continuar dividido por 7. Aí o somatório vai ser esse aqui, ó, 2.940 dividido por 7. Então, observe que a média também vai ser triplicada de acordo com os elementos que foram triplicados, tá? Se eu dividisse aqui por 2, né, o valor da média também ia ser dividido por 2. Então, essas são as propriedades que a gente pode, né, fazer os cálculos referentes, né, aos dados estatísticos aqui. Então, aqui a terceira propriedade também ficou comprovada, tá? Agora, vamos falar sobre a média aritmética para dados agrupados, tá? Então, você viu que a gente trabalhou com a média aritmética com os dados aleatórios, os dados apresentados de uma forma simples. Agora, a gente vai trabalhar com a média com esses dados agrupados, tá? Então, esses dados agrupados vão estar sem intervalo de classe e tem alguns que vão estar com intervalo de classe, para a gente entender a diferença entre eles, tá? A gente vai trazer exemplos, porque definição às vezes fica muito vago. Então, a gente visualizando o exemplo, a gente consegue compreender de que nós estamos falando. Olha o exemplo 3 aqui, ó. Numa rede, trafega um fluxo diário de dados, conforme a tabela a seguir. Qual a média diária de dados que trafega na rede? Tá? Então, temos aqui, ó, tabela do fluxo diário de dados na rede. Tá? Então, observe o seguinte, ó, o fluxo de dados. Nós temos aqui um fluxo de dados que vai, ó, 128 megabytes, 256 megabytes, 350 megabytes, 380 megabytes e 400 megabytes. E a duração de cada um, ó, 2 horas, 6 horas, 8 horas, 5 horas e 3 horas, tá? O fluxo de dados, aqui no caso, será representado pela variável xi, né? A duração com que os dados trafegam na rede, representamos por fi. Então, nós temos aqui, agora trocamos, ó, os títulos das informações que eram, ó, fluxo de dados e duração, agora passa a ser chamado, né, do xi e do fi. Observe que aqui não mudou nada, a gente apenas trocou na primeira linha os títulos que estavam, né, sendo fornecidos com relação a essa tabela. Então, aqui, ó, a gente sabe que isso aqui corresponde às horas, isso aqui corresponde ao fluxo, tá? Então, vamos lá, seguindo aqui. Vou passar aqui. Como a duração são números indicadores da intensidade de cada valor da variável, as frequências funcionam como fator de ponderação, o que nos leva a calcular a média aritmética ponderada da seguinte forma. Então, aqui nós vamos trabalhar agora com a média aritmética ponderada, ou seja, nós vamos trabalhar com somatório, tá? Dos valores de xi, que serão multiplicados pelo valor de fi, e vão ser divididos pelo somatório, né, dos valores de FI, que são os pesos que a gente costuma chamar dentro da média aritmética ponderada. Devemos observar que a média ponderada não é uma nova fórmula, tá, gente? Tá? Para o cálculo da média.
ela está sendo reescrita de acordo com a necessidade de se colocar as informações que forem fornecidas, mas trabalhando com a média aritmética ponderada. Então, nós devemos fazer assim, ó. Nós temos aqui os dados, né, e a maneira que eles trafegam aqui. Então, eu tenho que determinar o seguinte, ó, 128 vezes 2 vai ser 256. 256 vezes 6 vai ser 1536. 350 vezes 8 vai ser 2.800. 380 vezes 5 vai ser 1.900. 400 vezes 3 vai ser 1.200. O somatório aqui, né, desses valores multiplicados vai ser igual a 7.692. E nós somamos também os fatores que ponderavam, né, esses números, tá? Que somaram 24. Feito isso, agora a gente vai aplicar a fórmula, ou seja, a gente já fez todo o procedimento dentro da tabela, agora é só pegar 7.692, que é o somatório, dividido por 24, que vai dar 320, igual 320,5. Ou seja, trabalhar com dados agrupados, né, sem classe, é uma referência já a trabalharmos com a média aritmética ponderada, tá? Só que agora também a gente vai trabalhar com os dados agrupados que eles podem vir em classe, certo? Né? Não quer dizer, eles podem vir organizados dentro de uma tabela. No caso de média aritmética, para dados agrupados com intervalos de classe, convencionamos que todos os valores incluídos em um determinado intervalo de classe coincidem com seu ponto médio. E definimos a média da mesma maneira como calculamos a média aritmética para dados agrupados sem intervalos de classe, né? A gente vai utilizar essa fórmula assim aqui para determinar esse ponto médio, digamos assim, tá? E vamos lá, vamos compreender o que que tem aqui, ó, tá? Vamos conhecer os dados que estão sendo apresentados. Aqui vai ser a fórmula, mas a gente vai primeiro entender o contexto, depois é só jogar na fórmula. Claro que na fórmula você não precisa ficar lembrando, xi é igual somatório. Você tem que entender o seguinte, eu vou ter que pegar os dados, vou ter que multiplicar eles, vou ter que somar para depois pegar e dividir. É compreender o passo a passo para se determinar a média aritmética, tá? Ó, vamos então para um exemplo, a gente compreender melhor o contexto que está sendo apresentado aqui. Vamos usar o exemplo da pesquisa pesquisa de preço de 20 monitores LCD da marca AOC em 200 empresas de informática para calcular a média de preço. Então vamos lá. Aqui nós vamos ter o valor do monitor, porque o valor do monitor ele não é um valor fixo, ele é um valor que varia. Então, feito isso nessas pesquisas, a gente vai ter que ver o seguinte: como que eles estão sendo divididos, que é o valor do monitor, e como que isso ocorre dentro das 200 lojas, tá? Então, observe que aqui está sendo feito a apresentação em intervalos. Ou seja, olha, eles estão divididos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 10 intervalos de preço, porque foram encontrados preços diferentes. Então, resolveu colocar esses preços agrupados para ficar a melhor compreensão. Igual aqui, ó, temos na primeira linha um monitor que varia de 412, tá, a 415. Observe que aqui 415 não entra, né? Porque 415 quer dizer que aqui, quando está fechado aqui, o valor de 415 vai contar aqui. Mas, ou seja, de 412 até 499, de 412 até 414, por exemplo, 414,50, um exemplo que eu estou falando, vai ficar dentro desse intervalo. Então, dos 200 preços, 10 praticam esse preço. O segundo intervalo vai de 415 a 480. Então, são 15. 480 a 421 são 20. 421 a 424 são 25. 424 a 427 são 30. 427 a 430 também são 30. 430 a 433, 28. 433 a 436, 22. 432, 439 é igual a 12 e 439 e 442 igual a 8. Então, essa é a distribuição das frequências aqui, tá? Das classes. Observe que vamos determinar a média aritmética entre os intervalos, tá? Então, cada intervalo aqui, lembra que falou do ponto médio? É a mesma coisa, a gente vai determinar o ponto médio aqui. Aqui a gente trouxe de alguns, tá? Não trouxe de todos, tá bom? Porque é só para mostrar a ideia.
Então, olha só, o primeiro intervalo é 412 e 415. Então, nós vamos somar os valores dos intervalos, ó. 412 e 415 vai dividir por 2. Então, aqui, ó, vai dar 817, que dividido por 2 vai dar 413. Olha aqui a segunda linha. Na segunda linha, nós temos aqui, ó, 415 e 418, ó. Então, observe que a gente jogou aqui, ó. Passei demais, espera aí. Ó, 415 somado com 418 vai dar 833, que vai dividir por 2, que vai dar 416,5. A terceira linha, ó, tá vendo aqui, ó, 418 e 421. 418 mais 421 vai dar 839, que dividido por 2 vai dar 419,5. E aí vai seguindo depois. Então, mas a ideia é fazer esse cálculo aqui para cada uma das 10 linhas, tá? Para a gente ter o valor da média do intervalo, né, digamos assim, da frequência com que ocorre. Agora a gente vai calcular os valores, tá? Porque a gente determinou a média entre esses valores. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente construiu uma tabela e a gente aumentou as colunas, ó. Por quê? A primeira coluna é a classe, que é o intervalo que está sendo apresentado aqui, que a gente já viu, e aqui é a frequência que ocorre. Esse x aqui, a gente acrescentou porque é a média aritmética, né, dos intervalos aqui. E por fim, a gente multiplicou agora o valor da média pela frequência. Então, ó, 413,5 vezes 10, 4.135. A mesma coisa aqui, ó, 416,5 vezes 15 vai dar 4.165. E assim por diante foi feito em todas as linhas, ó. Aqui, ó, a média de 418 com 421 deu 419,5. Aí, ó, de 421 com 424 deu 422,5. Então, foi seguindo aqui, ó. Observe que até tem uma proporcionalidade no crescimento, que vai crescendo de cada linha, ó, 3 unidades, ó, tá? 19, 20, 21, 22, 22 mais 3, 25. Aí, então, aqui ele vai crescendo nessa proporcionalidade, que até ajuda a gente entender, né, e a calcular mais rápido, seguindo a sequência. E a última linha, gente, aqui a última coluna é sempre a multiplicação, ó, de 419,5 vezes 20, 4.195, tá? E aí por diante foi feita essas multiplicações aqui que estão sendo apresentadas aqui. Por fim, nós chegamos aqui, ó, então, ao valor total, o somatório vai ser de 85.370, tá? Feito isso, agora a gente já tem os elementos suficientes. Eu vou dividir a média aritmética, né? Que é uma média aritmética ponderada, mas está dentro de um intervalo de classe. Então, eu vou pegar o somatório, que é 85.370, e vou dividir por 200, e vou chegar a 426,9, tá? Então, vocês viram que nós temos a média aritmética de três formas. Quando os dados são apresentados, quando os dados estão, né, estão dentro de uma tabela, né, e aqui, sem intervalo de classe, e aqui, quando estão agrupados, com intervalo de classe. Mas o propósito da média é sempre praticamente a mesma, tá? O próximo assunto, então, vamos falar sobre a moda, tá? A moda é utilizada quando desejamos obter medida rápida, uma medida rápida e aproximada da posição. Já a média é a medida de posição que possui maior estabilidade, tá? É especialmente útil para reduzir a informação de um conjunto dos dados qualitativos, apresentados sob forma de nomes ou categorias, os quais não se pode calcular a média. Então, a moda é o valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores. Então, isso aqui que é importante, ó, saber o que é a média, o que é a moda. Desse modo, o salário modal dos empregados de uma fábrica é o salário mais comum. Isto é, o recebido pelo maior número de empregados desta fábrica. Então vamos trabalhar com a moda em alguns, como que a moda pode vir, né, ser abordada, ó. Moda quando os dados não estão agrupados. Então, ó, a moda é facilmente reconhecida, basta, de acordo com a definição, procurar o valor que mais se repete. Então nós temos essa série aqui, ó. 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12. Qual é a moda aqui? A moda número 10, tá? Porque o valor 10 representa uma, duas, três. As séries, né, nas quais não existe o valor modal, né, então, né, se não tem o valor modal, nós dizemos que ele é amodal, tá? Igual exemplo aqui, ó.
A série 3, 5, 8, 10 e 12 não apresenta moda, então ela é amodal, ela não tem nenhum valor que se repete com frequência. E tem alguns casos também que pode ocorrer, né, igual aqui nesse exemplo aqui, nesta série, ó. Nós temos que o número 4, 1, 2, 3, e o número 7, 1, 2, 3. Ambos aparecem a mesma quantidade de vezes. Então, como aqui nós temos duas modas, nós podemos dizer que essa série aqui, ó, ela é bimodal, tá? Então, o que que é importante saber da moda? Que a moda é o valor que tem a maior frequência, é o que mais aparece, tá? E que a gente pode ter um valor amodal ou um valor bimodal, de acordo com o que for apresentado para nós. E o último valor, né, a medida de tendência central, é a mediana, tá? Ordenados os elementos das séries de dados, a mediana, né, é o valor pertencente a uma série que divide ao meio, isto é, 50% dos elementos da série serão menores ou iguais à mediana, e os outros 50% serão maiores ou iguais à mediana, tá? Então, a mediana, ela é um valor que vai ser determinado de acordo com a quantidade de dados, conforme a gente vai ver aqui agora, ó. A mediana para uma série com números ímpar de termos. Então, nós temos aqui uma série, por exemplo, vou voltar aqui. Essa mediana é formada pelos seguintes elementos, ó, 5, 2, 6, 13, 9, 5 e 10. Então, nós temos aqui, ó, de acordo com a definição de mediana, o primeiro passo a ser dado é o da ordenação, crescente ou decrescente dos valores. Então, para calcular a mediana, eu tenho que colocar esses dados em ordem, ou do maior ou do menor para o maior, ou do maior para o menor, tanto faz. Mas eu tenho que ordenar esses dados. Então, observe que a gente vai ordená-los aqui, ó. 2, 5, 6, 9, 10, 13 e 15. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos aqui um n igual a 7, ou seja, nós temos 7 elementos formando essa mediana. Então, nós temos que ver o seguinte, olha, o valor da mediana na quantidade de números ímpares, como são, ó, 7 os valores, então nós temos aqui, eu vou pegar a metade, que são 3 antes, o valor central vai ser a mediana, e eu vou ter depois os outros 3 depois. Então, eu tenho que identificar o elemento central, ó. Então, se eu tenho 7, eu tiro um que vai ser a mediana, vai sobrar 3 para o primeiro aqui é a mediana, e 3 aqui depois, tá? Então, a mediana é o número que ocupa o valor central, que aqui vai ser 9. Então, o valor que divide a série acima em duas partes é igual a 9. Logo, a mediana é igual a 9, tá? Igual aqui, ó, um exemplozinho prático e rápido. Calcule a mediana da série 1, 3, 0, 0, 2, 4, 1, 2, 5. Primeiro passo, ordenar a série. Então, ó, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Novamente, ó, o n é igual a 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se você tirar um elemento para torná-la par, né, ficam 8 elementos. Então, serão 4 elementos antes do termo central e 4 elementos depois do termo central. Então, coloquemos em ordem. 1, 2, 3, 4. Então, esse 2 aqui é o termo central. Então, observe que nós temos 4 elementos antes dele e 4 elementos depois. Então, ó, logo, o quinto elemento da série ordenada será a mediana, que nesse caso aqui é o 2. Isso quando as quantidades, né, forem ímpares. Quando tratarmos de quantidade par, né, nós vamos determinar a média dos dois elementos centrais da série, tá? Observe aqui, ó, nós temos a série 1, 3, 0, 0, 2, 4, 1, 3, 5, 6. Sempre a primeira coisa, colocar os dados em ordem crescente ou decrescente, tá? Então vamos lá, ó, vamos agrupar. 0, 0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Então aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 elementos. Os dois termos centrais, eles vão ocupar, né, que vão estar ocupados aqui, a gente vai descobrir os dois termos centrais. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aqui, ó,
Se eu pego, ó, 1, 2, 3, 4 elementos antes, 1, 2, 3, 4 elementos depois. Os dois elementos centrais, ó, são 2 e 3. Então, o quinto termo, que é o 2, e o sexto termo, que é o 3, a gente vai determinar a média aritmética entre eles. Somando 2 mais 3, né, que vai ser 5. 5 dividido por 2 vai ser igual a 2,5. Então, nesse exemplo aqui, tá? A média aritmética do quinto, a mediana, né, é a média aritmética do quinto e sexto elementos, que no caso é 2,5, tá? Então, ó, fique atento. Quando o número de elementos da série estatística for ímpar, haverá coincidência da mediana com um dos números, com um dos elementos da série, tá? Em uma série, a mediana, a média e a moda não tem necessariamente, isso é muito importante, ó, não tem necessariamente o mesmo valor. A mediana depende da posição e não dos valores dos elementos na série ordenada. Essa é uma das é uma das diferenças marcantes entre mediana e média. Se deixam influenciar e muito pelos valores. Então, a mediana depende da posição, tá? E não do valor, como a média. Igual aqui, ó. Observe aqui, ó. Nessa série aqui, ó. 5, 7, 10, 13 e 15. A média, se você somar 5 mais 7 mais 10 mais 13 mais 5 e dividir por 5, vai dar 10. E a mediana vai ser o valor aqui, ó, vai ser 10. Aqui embaixo, nesse conjunto, ó, 5, 7, 10, 13 e 65. Aí a média vai aumentar, que vai ser 20, e a mediana também vai ser 10. Então, a média do conjunto de valores é maior do que o primeiro, por influência dos valores extremos, ao passo que a mediana permanece a mesma, tá? Então, gente, é isso aqui por hoje, sobre essa nossa aula. Então, a gente tirou daqui aquilo que é importante para o nosso curso, que é a média aritmética, aí vimos a simples e a ponderada, a mediana e a moda. Então, agora, né, vocês estão aptos para ir para a para a próxima fase, que é resolver os exercícios que são propostos sobre esse tema, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui e até a próxima aula.